Em primeiro lugar, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Pessoal lindo do Amantiquir, né? Não dá para falar em Carminha, Renata, Bruno, Grazi, sejam muito bem-vindos, né, à Escola dos Saberes Ancestrais, que tem como premissa é, trabalhar dentro dos preceitos das danças circulares e tudo que envolve a dança circular em relação a estudos, a trabalhos, a cursos, né? Esse ano a gente tem feito esse trabalho da apresentação dos festivais que acontecem no Brasil. Então já falamos de vários festivais, inclusive de vocês hoje. Temos um trabalho também com as danças tradicionais dos povos, então resgatando as danças de Findhorn junto com o Ângelo Anthony. E, e é isso, a gente recebe todo mundo de braços abertos todas as terças-feiras do mês, a não ser na primeira que nós fazemos nossa reunião interna, né? E temos nossos bailes também. Aliás, a próxima semana será um baile bem interessante. E tem muita gente também que veio falar sobre os seus trabalhos com a dança circular e a sua história na dança circular. Então, a gente vem trabalhando na escola há mais de 3 anos, né? Começamos lá no CLA, em Goiânia, lá no início da pandemia, e esse trabalho vem se modificando, tendo novas caras, apresentando o que a gente tem de melhor, né? O que a gente pode ter de melhor. Essa escola é composta na coordenação da Cris Bonetti, junto comigo, Maria Inês, Hortência, Valéria, e esqueci alguém? E Noemi. 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 Sejam muito bem-vindos. Passo então para a Cris fazer a abertura. Então, Marieta, também nós temos o trabalho de cidades históricas e patrimônio cultural, Sim, né? Esse ano foi na cidade de Goiás. O ano que vem aí a Marinês vai ser vai anfitriã. nos receber aí anfitriã, né? Com os tropeiros que vieram do Centro-Oeste, Bandeirantes, tudo que saíram da região dela. Quem sabe vocês também participam. Então, toda a nossa reunião, nós lemos a mensagem da Elinked, abrindo as portas interiores, e depois nós tiramos um anjo ou então alguma mensagem, e caso vocês tenham alguma outra mensagem, é super aberto, né? Mas uma mensagem para o dia, para quem vai falar, para o grupo. Então, hoje, 9 de setembro, quando uma alma pretende aproveitar a vida ao máximo, sem nada dar em troca, é impossível querer também verdadeira e duradoura felicidade e alegria, porque é pensando nos outros e vivendo pelos outros que se encontra profunda alegria e satisfação interior. Ninguém pode viver só para si mesmo e ser feliz. Se você se sentir descontente e insatisfeito com a vida, pode estar certo que é porque você deixou de pensar nos outros e se tornou muito envolvido consigo próprio, consigo mesmo. A maneira de inverter isso é começar a pensar no seu próximo e fazer algo por ele de maneira a esquecer-se de si mesmo. Existem tantas almas necessitadas que há sempre algo que você possa fazer por alguém. Então, abra seus olhos e seu coração e deixe que a luz lhe mostre o caminho. Deixe que o amor guie as suas ações. Deixe meu amor preenchê-lo e envolvê-lo e sinta-se em perfeita paz. Muito bonito, né? Então, agora nós vamos tirar uma carta, um anjo ou uma mensagem. Cristina, sabedoria. Marieta, comprometimento. Marinês, beleza.
Mais alguém tem alguma mensagem ou uma carta? Graziela, integridade. Carminha, perdão. Eu não mostrei. Bruno. Não. Tem que apertar aqui. Não, já tá. Bruno Aventura. Uh, não gosta, né, Bruno? Está vivendo a nova aventura agora lá na Mantiqueira. Eita, purificação. Sempre com novos caminhos, né? Isso é muito Sim. bom. Posso tirar uma para. Quem Pode, que. fica à vontade. Quem não tem anjinho, ó, vou tirar uma para Flora, para minha mãe. Educação. Para o Alberto, meu pai que está do lado ali. Entrega. E para Rê, você tá com a anjinho? Você Rita quer que... Senzinho, né? Saiu poder para você. Hortência, o seu? Abre o mic para a gente ouvir. Boa noite, amor. Amor. Opa! Boa Então, noite. boa noite, Hortência. Então, hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, Bruno, porque eu fiquei o dia inteiro pensando assim, no que eu ia falar. Porque quando é grupo, a gente não apresenta, né? Não faz uma apresentação mais formal, porque é um grupo. Mas eu acho que eu sempre faço uma apresentação de coração, no individual. Mas eu não poderia deixar de fazer essa apresentação de coração para você, né? De quando eu te conheci, que foi no primeiro encontro brasileiro em 2002. Você, assim, fez toda a diferença. Você era bem novinho, né? 25 anos atrás, né? Praticamente, né? E eu lembro que eu te chamava muito para ser meu par nas danças brasileiras, danças folclóricas. Você sempre me, sabe? Vamos lá, vamos dançar. No segundo ano, a mesma coisa. Então, aquele ano na fogueira, né? Que teve fogueira, parece que vocês ficaram no alojamento. Então, você fez, assim, ali todo mundo te viu, se encantou com você, com a sua pessoa, né? É uma pessoa super amorosa, super querida. E eu não poderia deixar de falar isso para você. Quão bom foi te encontrar, né? Naquele encontro, e você ter entrado para as danças, porque você era das danças de Israel até então. Mas tudo a ver com a dança circular, né? Com aquele viés do tradicional, né? Do Bernard. Então, assim, foi muito bom. Infelizmente, até hoje não deu certo de você vir aqui para Goiânia comigo ou para Pirinópolis, mas, inshallah, um dia vai dar certo. Deus, né, vai prover, tá bom? Então, gratidão. Vou passar para a Marinês agora. Obrigado, querido. Obrigado. Cris, acho que não é para mim, não, hoje. Nós não vamos apresentá-los, né? Sim, mas Só na passar, abertura, né? só para tá bem, então. Um prazer muito É, grande. Nós recebemos vocês hoje aqui na Escola dos Saberes Ancestrais, o Bruno, a Grazi, a Carminha e a Renata. Sejam muito bem-vindos e estamos ansiosos para ouvi-los. Fiquem à vontade. Isso. Queria só incluir também a Flora aqui, que é minha mãe, e o Alberto também estão eles estão na aldeia. Eles não são focalizadores de dança circular, por isso que não entraram assim com o nome, mas são da aldeia Nova Terra também da comunidade.
e participam da Muito bom. organização do festival e Isso. super colaboram. Ah, eu quero muito conhecer seus pais. A Vânia fala demais neles. Eu acho assim, eu não os conheço, desculpa eu interferir, né, falar agora, não é hora de eu falar, mas eles sempre compram as suas ideias. Eu lembro da fábrica, né, que você teve lá em São Paulo, e agora aí essa nova aventura na Mantiqueira, eles junto com vocês aí. Muito legal, muito especial. Que bênção ter esses pais, Bruno. Merecimento. Total. Concordo. Um apoio incondicional. Quem da aldeia quer começar a falar? Você. Eu ia falar para Carminha começar. Pode ser. Boa noite a quem está aqui, o pessoal das danças e o pessoal que está sempre com a gente. A gente se encontrou, né, no ano da pandemia, quando o Bruno, com o pessoal da Dedo Verde, fazia as lives, né? A gente começou a conversar, surgiu a ideia, né, da comunidade, aldeia, e que o nosso pilar seriam as danças circulares, né? Era construir um local para as pessoas se reunirem, dançar, e por aí também viriam outras atividades, mas o guarda-chuva seriam as danças circulares. E nós começamos todo o movimento, né, de comprar o terreno, de começar a construir, de morar, etc. E desde o começo a nossa ideia era fazer festivais, né, para que a gente pudesse construir, né, nosso sonho, que era essa comunidade das danças circulares. E os festivais, a princípio, a gente pensou que seriam, porque nós moramos nesse espaço, né? Nós temos um espaço que é destinado às casas, né? Que é onde nós moramos, e um outro que a gente está chamando por enquanto de institucional, mas pode ser que mude, que é o espaço que a gente precisa construir, né? Para as danças circulares, né? Para receber as pessoas. E isso se daria, a gente pretende que se dê, já começamos, né, a organizar assim, através do trabalho com danças, recebendo pessoas e fazendo os nossos festivais. E o nosso primeiro festival, nós não sabíamos, né, que nome colocar e fomos pesquisando, aí surgiu o Amantiquir. O que que é Amantiquir? Serra que chora, né? E nós gostamos muito do significado e pensamos, não, nosso festival, isso não vai ser tema, vai ser o nome do nosso festival, a Mantiqueira. Um, dois, três e por aí. Aí decidimos, né, que seria o Festival Mantiqueira. O primeiro festival aconteceu em São Lourenço, né, que recebemos muitas pessoas, é, foi um grande festival em quantitativo de pessoas também, e com tudo que havia para a gente, todas as expectativas, todos os apoios, as pessoas que recebemos, né? E nesse primeiro festival que a gente conseguiu começar, né, o nosso materializar nosso sonho, que foi a partir daí, com essa renda, que a gente começou a abrir estrada, colocamos os postes, né? E começamos mesmo a enraizar isso. E a partir do segundo, foi onde a gente conseguiu fazer mais coisas, né? Vindo de um festival, materializando isso. E aí, a partir daí, veio o segundo, né? Eu estou só falando dos, assim, primeiro, segundo, terceiro, depois a gente vai detalhando cada um, né? Aí veio o segundo, que foi o ano passado, também na União Fraterna, que foi um festival diferente, né? Porque a gente contou com a colaboração de muitos amigos focalizadores que se propuseram a nos ajudar na construção desse sonho. Então, essas pessoas se colocaram voluntariamente focalizando nesse festival, né? E foi uma coisa muito significativa para nós, para todos que estavam lá, e foi também um festival muito bonito.
E esse terceiro também já vem um outro formato que a gente vai experimentando, né? Que os focalizadores são convidados, né? A Mariana e o Cláudio, né? São convidados junto com a Orquestra Magnífica. E aí a gente já está fazendo um outro movimento também, que é o movimento de valorizar. A gente tem que valorizar todos os nossos focalizadores. Então, dessa vez, eles vão colaborar com a gente, mas a gente também vai valorizar o trabalho deles no financeiro, né? Que a gente pensa que o trabalho o focalizador é um trabalho e que tem que ser focalizado, tem que ser valorizado. Então, de lá para cá, nesses 3 anos, a gente tem experimentado formatos de festival, e esse terceiro também, e sempre surge, né? A gente está sempre aprendendo, né? Com as pessoas que vão. O primeiro, as meninas de Barra do Garças estiveram, a Marieta, a Nara, a Heloísa, né? Estiveram lá prestigiando também. E foi assim, foi muito bom. E eu acho que eu já comecei. Agora alguém pode tomar a fala e continuar. Eu vou pegar o gancho da Carminha. Bom, queria primeiro agradecer à Escola de Saberes Ancestrais por esse convite tão especial, da gente estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre a aldeia Nova Tierra, sobre o Festival Amantiquir. E estou muito grata pelo convite, é uma honra estar aqui. E pegando o gancho da Carminha, esse nosso sonho de construir essa comunidade para as danças circulares, a ideia é trazer os festivais sempre aqui para Itamonte, né? A gente está em Itamonte, no sul de Minas, que é pertinho de São Lourenço, de Caxambu, está ali na divisa entre Rio, São Paulo e a gente está em Minas. E o primeiro a gente conseguiu fazer aqui, que foi o tema Criando Novas Formas de Cuidar e Habitar a Terra, que é a nossa proposta maior com a comunidade, né? A gente resolveu sair da cidade, eu e Bruno de São Paulo, Carminha de Vitória, Cláudia Alberto também de São Paulo, Renata de Porto Alegre, sair da cidade e vir para o meio da natureza. A gente vem para as montanhas com uma proposta de criar novas formas de cuidar e habitar esse planeta tão lindo que a gente vive e que a gente vê que não é assim, não está sendo do jeito que a gente gostaria, né? A gente acha que dá para fazer melhor. Melhor ou diferente, vamos falar assim. Então, a gente conseguiu esse terreno, né? A gente comprou esse terreno para experimentar. Então, o que que a gente pode fazer de diferente? E o tema do festival foi esse, né? De criar novas formas de cuidar e habitar a terra. No segundo festival, a gente não conseguiu fazer aqui em São Lourenço, porque não tem espaço, né? A gente ainda não conseguiu construir o salão lá na aldeia. Como Carminha falou, o primeiro festival a gente abriu estrada e colocou luz, que não tinha energia elétrica. E só ressaltando que os festivais, o que a gente arrecada é para construir salão, alojamentos, as casas de cada um paga a sua casa, tá, gente? Não vão achar que estamos fazendo festival para construir nossa casa. E aí a gente abriu essa estrada, né? No festival do ano passado, a gente já trouxe o tema Fogo e Luz, que foi assim, meio para acender mais ainda essa chama desse sonho e iluminar um pouquinho mais esse espaço. E aí, com o dinheiro que a gente arrecadou, a gente conseguiu abrir os espaços onde vai ser o salão, onde vai ser alojamento e onde vai ser restaurante, né? O refeitório e a cozinha. Então, já tem esses platôs abertos. E esse ano a gente está com o tema materializar. Então, a cada ano a gente vai trazendo um tema, sentindo o que a aldeia precisa como força maior para que esse sonho vá avançando aos poucos. Daí o tema desse ano é materializar, é colocar, trazer para esse plano algo que com certeza já está lá em cima, a gente só tem que fazer ele acontecer aqui na Terra. Quer continuar? Então, nesse festival, a gente está convidando as pessoas a se envolverem nesse tema, que pode ser tanto envolvimento pessoal, que cada um precisa colocar de energia, de ação para materializar o que está querendo, mas também
a gente está buscando esses apoiadores, a gente está pedindo muito apoio nesse momento, da grande família das danças circulares, dessa grande roda que extrapola já o Brasil, tem todos, né, já está no mundo todo, e a gente convida essas pessoas todas para serem padrinhos, madrinhas dessa grande comunidade que é para todos, né? A Aldeia Nova Terra é uma comunidade que a gente está abrindo com essa intenção de ter a egrégora principal das danças circulares e abrindo como um ponto de luz, vamos pensar assim, como um lugar que a gente quer sustentar e querendo que as pessoas possam também, em algum momento, chegar de alguma forma, ou morando, ou fazendo cursos, vivências, né? Tanto com as danças circulares como também com a permacultura. A gente tem muito também esse caminho que a gente está aprendendo, né? É novo para a gente, mas aprendendo também a cuidar da terra. A gente fala um pouco do bem viver, do bom viver, como esse tratado, né? Que os indígenas criaram e que a gente também vai estudando aos poucos, de poder ter a mãe terra como prioridade, né? Ter a terra, o cuidado com a terra como prioridade. Então, qualquer decisão do que fazer dentro da comunidade, por exemplo, as nossas construções, elas não têm alvenaria, elas vão todas ligadas à bioconstrução. Então, a gente está nesse projeto mesmo de priorizar a terra, né, e cuidar dela. O que a gente tem percebido, na verdade, é que a gente, quando está lá, a gente é muito mais cuidado por ela do que a gente está cuidando de todas as formas, das águas, tem muitas nascentes, é um lugar lindo, então é um lugar que já essa comunidade garante para o mundo que vai ser cuidado. Mas a gente estando ali, o que a gente sente é incrível como que essa natureza cuida da gente. A gente recebe muito também. E, e eu acho que vai super de acordo com o que as danças seculares são, né? Essa cultura de paz, de harmonia. Então a gente está experimentando viver diferente, cuidar desse planeta e trazendo essa harmonia, essa cura da dança sempre junto. E lembrar também assim, que a gente já vive em comunidade, as danças seculares já é uma super base para a gente, acho que preparou a gente durante anos, né, essa vivência, a gente já vive isso. Né? E o festival eu posso falar a palavra celeiro ou é algo assim, não sei, mas os festivais, eles são os lugares onde a gente fica por mais dias juntos. Então a gente começa a experimentar na dança circular a convivência por mais tempo, e começa a viver esse gostinho do que é viver em tribo, né? Viver em união. E um sentimento que a gente experimenta, que acho que todos nós da dança circular já conseguem sentir, que quando termina uma roda, a gente tem uma dificuldade de desfazer o círculo, de sair. E eu sinto que essa dificuldade de sair da roda é porque a gente entrou na energia da tribo, essa energia de conexão, de comunidade, pertencimento. Então a gente teve como essa experiência e é tão difícil de dissolver, né? Agora vamos cada um para suas casas, fica aquele gostinho de. E o festival a gente tem esse tempo de a gente viver mais. Então a gente não vai tão rápido se separar, a gente vive, acorda junto, começa dançando de manhã, então tem essa experiência contínua do estar junto que é muito forte. Então, assim, aproveitando que a gente está falando para um público assim, de dizer para quem está nas danças circulares que experimenta as rodas, às vezes no espaço regular de toda semana, fazer uma experiência de ir para um festival, né? Pode ser o nosso, pode ser outros festivais, mas fazer a experiência de estar num festival, porque é muito diferente ter esse momento prolongado de dançar, acordar, dormir e acordar com a dança. A gente voltou recém do Festival Carioca, né?
A Beta tá ali também, Beta. E é uma sensação muito boa, assim, de pertencimento, de estar com essa tribo, né? Você volta energizado, e aí você chega em casa e vê, a gente chegou em casa, tava aquela lua vermelha, maravilhosa. Eu falei, gente, que coisa boa, estou abastecida com a tribo, e agora eu cheguei em casa e estou sendo recepcionada por essa natureza tão divina. Acho que a gente quer a nossa ideia como aldeia é trazer essa mistura de tudo, ter festival ali e compartilhar para além disso, né? De viver mais junto também. E como a gente tem uma vivência grande em festivais, né? Há algum tempo já que a gente vem, né? Eu cheguei aí a Finro, então vi aquela comunidade, as pessoas vivendo naquelas casinhas desde aquela, eu fui em 2010 e desde aquela época eu pensava, poxa, isso é possível. E já vi aquelas casinhas com telhado verde. Disse, gente, aí eu ficava assim encantada com aquela convivência da comunidade, né, que fazia fazia todo aquele trabalho, que era uma sustentação também. Aí a gente vai no Festival Carioca, que a gente estou falando que a gente chegou ontem, então a gente ainda está muito impregnada, né, que foi muito bom também. Festival do México, que a gente vai e fica muitos dias também. O Encontro Brasileiro também, que foi uma escola que está aí acontecendo. Todos esses, da Argentina que a gente vai, todos esses festivais que a gente participa, eles vão mordendo a gente, né? Vão fazer mais, vão oferecer um local também, vão oferecer essa possibilidade, né? Porque a gente sabe que espaço físico é uma dificuldade, né? Para fazer esses encontros, né? Porque eles estão cada vez mais caros. Então, se a gente faz uma coisa assim possível também, vamos proporcionar. O que que a gente pode fazer para proporcionar isso que nos sustenta tanto, que nos alimenta tanto? E que a gente quer compartilhar. Então, assim, essa vivência nos festivais e dos festivais enriquece muito a gente em relação a viver em comunidade, porque a gente aguenta o ronco de alguém, a fila a fila no refeitório, às vezes. Aí a gente vê coisas, alguém que esqueceu o talher ali, aí se você não fala nada, não é com você, você pode pegar e colocar lá no lugar. Aí se alguém. Então, são várias questões que a gente pode trabalhar. Alguém que aperta a mão na roda, e a gente, ai meu Deus, mas está doendo. Não, mas está ali a aceitação, a pessoa chegou, ela está ali. Aí depois você pode até trocar de lugar, mas naquele momento a gente aceita, recebe e dá um toquezinho, porque tem gente que está preparada para receber, né? É o dar e receber. Então, se eu sei a minha mão, alguém apertando a minha mão me incomoda, eu falo, olha, segura menos, faz menos pressão, porque aí fica mais confortável para mim e para você. Então, a gente pode ir fazendo isso para que as pessoas também não fiquem excluídas. Ah, então são vários comportamentos na roda e a gente sabe disso, que a gente vai chegando, como quem já participou de alguns, e vai incorporando e aceitando e trazendo e se modificando. E a partir do que a gente modifica o comportamento da gente na roda, a gente vai modificando tudo, né? Então é uma aceitação mesmo, é uma comunhão e é viver ali e viver presente e de coração aberto. Eu queria também trazer uma coisa, assim, que cada festival tem uma força, né? A gente vê isso. Quem vai muito para o festival percebe, né? O México, a gente vê aquelas mulheres, é um festival feito pelo feminino. Então é incrível a força que tem. São mulheres muito bruxas e assim potentes que fazem rituais lindos. Cada um vai tendo sua força, né? E eu sinto que a aldeia Nova Terra, no Amantiqueira, vai trazer uma força também da mantiqueira, vai trazer essa força da natureza que está junto, assim, essa força, mas vai trazer também uma força de comunidade, porque a gente está trabalhando esse tema em nós. Então, isso também chega para quem vem para o festival. Então, tem um acordo nosso dentro da comunidade que, assim, para estar numa comunidade, viver numa comunidade, a gente precisa estar disponível para o trabalho interno.
né? Saber que as relações vão tocar em lugares em que a gente vai se transformar com isso, vai trabalhar luz, sombra, tudo. Então, muito do festival também tem um lugar, a gente sabe que o festival promove isso também, esse encontro com a gente, esse encontro onde eu posso olhar algum aspecto que, com o grupo, porque o grupo tem essa força, pode ganhar mais consciência, posso ganhar mais visão de algo que eu estou vivendo dentro e que às vezes sozinho, sem essa força do grupo, não se expandiria tanto. Então a gente tem essa força de intenção também de que tem muito trabalho interno que acontece dentro das danças circulares, mas dentro de um ambiente muito amoroso, porque a roda é muito amorosa e muito generosa. Então a gente, quem está muito tempo na dança sabe, né? Que às vezes a gente vê um vai, chora e limpa e trabalha algo e depois e todo mundo está de mão dada nessa na roda. Ninguém se preocupa porque sabe que a pessoa está ali sendo apoiada por toda essa força das danças e todo mundo fazendo esses trabalhos lindos assim internos, né? Muito profundos assim. E se precisar de alguém mais, também vai ter um abraço naquele lugar. Tem uma conexão, né? Um vínculo muito forte ali. Então, dá uma sustentação, é um acolhimento para a gente estar num ambiente seguro onde a gente sabe que eu posso ser simplesmente e que eu vou ser acolhida, né? E a gente quer fazer um salão com piso de madeira, gente, porque a gente está cansado de dançar em piso frio. A gente está sonhando com um espaço muito bonito, assim, muito bonito, para uma vista linda, porque está muito alto, a gente está 1.600, né? 1.600 é muito alto, então a gente quer aproveitar essa altura também de estar, assim, onde vai ser o salão, nesse lugar, um topo bem alto, para poder a gente dançar com essa vista, né? E trazer essa força da mantiqueira, né? A mantiqueira, a serra que chora, tem muitas águas aqui, são águas muito limpas ainda, graças a Deus. E é uma montanha muito sagrada. A Mantiqueira tem uma força muito incrível, é uma potência que, assim, quando você tá lá em cima, se você se permite só receber, se sente uma força que eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum no Brasil, assim, não que eu tenha ido em tantos lugares, mas sabe aquela força que você sente e fala, uau, existe algo para além, né? Eu acho que não estamos aqui sozinhos, precisamos fazer alguma coisa para que isso permaneça, para que isso não se perca, para que a gente realmente seja um guardião desse local. E eu acho que o Amantikir, quando a gente escolheu esse nome, era para trazer muito esse lugar de guardiões. E não, quando eu falo guardiões, não estou falando nós aqui, né? Eu, Bruno, Renata, Carminha, Flora, não. É, essa família da dança circular, eu acho que a gente está nesse movimento que, eu, como eu já falei antes, né, a cultura da paz traz essa força de viver com a natureza, somos parte dessa natureza. Ela nos habita e nós a habitamos, então a gente precisa estar em harmonia. Só para entender que a gente está fazendo esse festival em São Paulo, que a gente está falando tanto da Mantiqueira, né? E relembrar. Ainda não conseguimos, assim, né? O O espaço espaço, aqui. mas e São Paulo é um lugar de muito acesso também, muito acesso para as pessoas. E uma coisa importante, como a gente está falando de nova forma de habitar e viver, isso economicamente a gente também quer se experimentar e aproveitar para abrir para todo mundo de que é assim, claro que o ideal seria que todos viessem para contribuir no valor que é o festival para ajudar nessa materialização, mas a gente quer deixar claro que não é um impedimento para quem está em alguma situação um pouco mais difícil financeira poder participar desse festival. Aliás, tudo que a gente tem feito com dança nunca o financeiro não, a gente acredita que não pode ser um impedimento que as pessoas cheguem para as rodas. Então é só entrar em contato com a gente, falar com a gente também.
E aí pode trazer uma proposta, a gente vai ajudar e pode ter certeza que vai ter um lugar para todo mundo mesmo. E o espaço é grande também. Então, Queria só falar um pouquinho desse espaço em São Paulo, é o Salão da União Fraterna, ali na Água Branca, lá para debaixo, perto do Sesc Pompeia. É um salão muito lindo, um salão antigo, com um piso de madeira. E E esse festival, a gente é um festival mais curto, né? A gente faz na sexta, sábado e domingo. Vai ser 17, 18 e 19 de outubro. E no dia 17 a gente tem um baile de abertura com a orquestra, a magnífica orquestra de músicas do mundo, que vão tocar ao vivo. E aí a gente vai ter o Bruno, a Mariana Paunova e o Cláudio Delfini puxando as danças que a orquestra vai tocar. E isso é uma força. Gente, eu vou. Vocês já devem ter visto algum vídeo no Instagram, mas depois eu vou postar mais e marcar. É uma força, assim, quando aquela orquestra começa a tocar, parece que o coração vai assim acelerando tanto que é uma sensação indescritível. Vale muito a pena. E então a abertura vai ser com esse baile. No sábado a gente vai ter oficinas de danças com o Cláudio, a Mariana e nós da aldeia. E no domingo a gente encerra na hora do almoço fazendo um repasse. Vai ter um baile no sábado também, né? Então vai ser muito legal. E, e a gente espera, com o que entre nesse ano, conseguir dar seguimento a esse. A gente já abriu os platôs, né, do salão. A gente precisa fazer um muro de arrimo. Então, a meta esse ano é fazer esse muro de arrimo para poder conseguir o salão ano que vem. Aí eu queria também deixar, não sei se alguém tiver alguma pergunta, né? Porque a gente está aqui falando loucamente. Se alguém quiser perguntar. Antes eu queria complementar sobre a dança circular, o que a gente vive, sobre as conexões que se fazem nos festivais, né? Que são coisas assim incríveis, né? E eu tinha, por ir a alguns festivais, eu não conhecia o Bruno como focalizador. Mas eu tinha uma conexão incrível com ele, né? Toda vez que eu ia no festival, que eu dançava e fazia parte, aquela coisa do olho no olho, eu chorava. Aí ficou uma coisa assim, essa conexão ficou uma ligação. Como aconteceu nesse festival também, aquela coisa do. A gente dançou com uma pessoa, uma, uma coreografia de dar e receber. E poucas pessoas conseguem sustentar um olhar, mesmo na dança, né? E tinha uma uruguaia que a gente sustentou o olhar durante toda a dança, né? Eu falei, nossa, que pessoa incrível, né? E aí, no final, eu falei, quero falar com você, qual é o seu nome? Ela, Letícia. Falei, Letícia, eu queria te dar essa pulseira, porque você me despertou alguma coisa quando você sustentou o olhar comigo, né? Naquela dança tal. Aí ela falou assim, olha, essa pulseira aqui, que ela tinha ganhado outra. Essa pulseira aqui, eu ganhei da Laura, uma mexicana que estava lá, né? Que estava nesse momento, que me deu a pulseira porque sentiu a mesma coisa na mesma dança. Então, olha as coisas incríveis que acontecem, né? Que a gente vai se conectando as pessoas umas com as outras e ficam. E são pessoas assim, sem julgamento, porque eu não conheço, ela não me conhece, então não sabe se eu sou boazinha, se eu sou legal, se eu sou. Então, tem essas conexões que marcam a gente e vão livrando a gente de julgamentos. Então, eu olho para essa pessoa como uma pessoa que eu me conectei. Então, eu não sei como é que ela é, o que que ela falava, de que lugar. Então, essas conexões que a dança traz para a gente são coisas muito ricas, muito preciosas, que a gente tem que cultivar e tem que oferecer a oportunidade de que outras pessoas se encontrem nesses lugares também, né? Que tenham essas oportunidades, quem quiser. Renata, não vai falar nada, Renata? Estou ouvindo aqui e as falas me remeteram ao primeiro festival que eu fui aqui
em Capão, que foi o Rodas do Sul. Eu estava conhecendo o pessoal ainda e lembrei na hora da saída para voltar, como aqui ia voltar pertinho, e a Janete Barcelos falou: aqui é todo mundo família. E é isso, né? Esse sentimento da roda, das danças, assim. E eu sinto que nos festivais o que eu sinto, né, que eu acredito que todos nós intencionamos, é que esse espírito que a gente sente de comunhão, de celebração, de harmonia, é que a gente possa trazer isso para o cotidiano, e daí a intenção de viver em comunidade, né? E crescer isso dentro da gente, alimentar isso lá e trazer para fora, é poder expandir esse sentimento que fica na roda, que a gente conhece tão bem, e é a intenção de criar esse pontinho, acho que foi o Bruno que falou desse pontinho de luz, para que a gente possa receber as pessoas e elas também se alimentarem dessa energia e expandirem para os seus espaços, né? A comunidade das danças circulares, ela está crescendo muito, e, e que várias pessoas estão chegando, eu sinto assim, novas, que não conhecem festivais ainda, que esses dias a gente se encontrou e tinha uma menina com uns 20 e poucos anos, assim, ela fez a última turma da Valquíria Gres, que foi minha mestra, né, de formação aqui em Porto Alegre, e ela tá chegando e ela não tinha, foi uma roda pequenininha, assim, mas ela não conhece, ela nunca foi num festival. Então, eu sinto que a gente convida e traz essa intenção para que o movimento dos grandes encontros, porque a gente sabe o que acontece, né, a potência que tem esses grandes encontros de festivais e grandes rodas de energia, e eu acredito que essa energia ela cria um campo de expansão, de amorosidade e comunhão mesmo, união para o espaço onde ela está acontecendo a roda, sabe? Depois a gente vai e leva aquilo para os outros espaços. Então, a nossa intenção, como super apaixonadas por esses grandes encontros, é expandir isso e dar continuidade também, né, para esses movimentos. Eu estou sentindo, assim, né, me remetendo à alegria que é. Eu vou provocar, eu acho que ela não vai aceitar, não sei. Mas a Imara tá sem vídeo, porque é uma pessoa que está com a gente desde os primeiros encontros. Então, se ela quiser também trazer como é que é um pouquinho da experiência, como é que ela se sentiu nos nossos encontros, né? Porque, como diz a gente, é suspeita para falar. Mas eu estou sentindo a alegria, assim, né, desse encontro. Parece que a gente vem em resgate ali, né? E fica com muita vontade de se encontrar. E aí, imagina, assim, né? A gente é muito conectado já. Quem dança, eu sinto que é muito conectado com esse lugar da natureza, da preservação e tudo mais, né? Então, imagina dançar, toda essa energia, dançar num lugar que é super protegido, que tem todo esse poder aí de cuidado, de ser cuidado pela Gaia, pela Mãe Terra. É essa nossa intenção, né? Nosso sonho. Então, a gente convida para vir celebrar, dançar os festivais, mas também convida porque também é uma forma de construir, co-construir essa casa comum, né? Que não é só para gente ali, é para toda a comunidade das danças se beneficiar e aproveitar, viver isso. A Imara disse que ela não está podendo abrir o vídeo, mas se ela quiser só falar também, pode, tá, Imara? Fica à vontade. Ou escrever também, a gente lê aqui. Tá tudo certo. Eu acho que eu vou provocar o pai e a mãe do Bruno para falar um pouquinho também, né? Então, aí, prestando muita atenção no que o filho está falando e os amigos, fiquem à vontade para falar o que quiserem. Ixi, vai. É que falou que está com pouca bateria. Mas eu vou falar rapidinho. Eu acho que já falaram tudo que importava, né?
A única coisa que eu posso acrescentar é o que eu sinto é que quando a gente está junto, né, nós todos, nós um, dois, três, quatro, cinco, seis, a energia é maravilhosa, a gente se sente super bem e parece meio estranho o que eu vou falar, mas milagres acontecem. É uma coisa muito gostosa a gente estar junto. É isso. E eu vou para carregar, senão eu vou ficar sem bateria. Vocês querem falar mais um pouquinho sobre como foi o primeiro e o segundo festival, tipo os localizadores que tiveram presentes, como se constituiu o festival a cada dia? Vocês falaram que estão experimentando, né? Cada ano fazendo uma coisa diferente. Se quiserem comentar sobre isso. Vocês já falaram que esse ano vem Mariana, né? E Cláudio Delfine, né? Mas os primeiros, como foi? Se quiserem detalhar melhor. É, pode ser sim. Esse ano vem a Mariana Paunova e o Cláudio Delfim. E o primeiro a gente fez aqui no hotel em São Lourenço, então foi num formato mais de imersão, foram mais dias, ficou todo mundo no hotel. A gente teve como convidadas a Gwen, a Renata Ramos, que acabou não conseguindo vir porque ela teve uma situação de saúde, e aí acabou não vindo, né? Nossa, me deu um branco. E a Frida. E Frida a Zalk. Frida. gente, Regina Peixão. E a Frida, e nós da aldeia, né? E aí a gente ficou no hotel, então foram vários dias ali, foram 4 dias, todo mundo junto, naquele sistema, né, que a gente estava falando antes de acordar, já tá ali todo mundo junto, passar o dia todo, dormir. E foi muito, muito forte, foi muito potente. A gente teve uma noite branca que foi incrível, assim, foi muito forte também. E o segundo festival, a gente já teve que fazer em São É, Paulo, de não ter só um um espaço, adendo. Só um adendo na sabe? sua fala. No primeiro a gente conseguiu fazer paneuritmia. Verdade, a gente fez as manhãs, a gente fez paneuritmia no gramado lá no hotel. Então, todos Isso. os dias de manhã, a Carminha liderava a gente na paneuritmia. E no segundo, a gente não conseguiu espaço aqui, próximo de Tamonte, né? Não tinha, os hotéis daqui, eles não costumam fechar para eventos, porque é uma região muito turística, então eles não fecham, né? Assim, eles têm sempre muitos hóspedes. Aí a gente levou o festival para São Paulo, para esse salão, e aí já ficou num sistema que não é mais imersivo, né? Cada um pode ficar hospedado onde quiser, tem as pessoas de São Paulo que vão e voltam. E a gente fez, como Carminha falou no começo, a gente convidou vários amigos focalizadores que fizeram uma doação do seu trabalho para a aldeia. Então foi um festival com muitos focalizadores. Eu não vou nem me atrever a falar os nomes, porque eu vou esquecer alguém e vai ficar ruim. Mas foram várias oficinas com vários focalizadores. A gente teve um baile com a Magnífica Orquestra também na abertura. No sábado foram vários focalizadores. No domingo a gente encerrou com a aldeia. E esse ano a gente já está fazendo um formato parecido com o ano do ano passado, porque não é imersivo, mas trazendo só 2 convidados que vão ser remunerados, né? E não é mais, a gente não está pedindo que os amigos doem esse trabalho, a gente vai remunerar esses localizadores, então vão ser 2 convidados e vai ser nesse sistema não imersão. A nossa ideia é que ano que vem, não vou falar nossa, a minha ideia é que no ano que vem a gente volte a fazer imersão. Porque principalmente agora que eu recém voltei do Festival Carioca, é uma força muito grande de estar junto todos os dias. Né? E no primeiro festival que a gente acordava, ia fazer panoritmia, você ia tomar café já assim, tipo, de outro lugar, né? Você já estava assim como preparado para o dia começar.
é, assim, inteiro, vamos dizer assim, né? Inteiro, porque a gente vai dormir tarde, nos festivais sempre acaba muito tarde, você vai dormir tarde, dormir pouco. A pandemia vinha de manhã e já reabastecia a gente. Então, eu gostaria muito que ano que vem a gente já tivesse a possibilidade de trazer o festival de novo para cá, e a gente fazer um sistema imersivo. Tá, complete, ajude. Bom, nesse festival, a gente tem acho que uma coisa muito parecida com vocês, né? Com a Escola dos Saberes. A gente honra muito as tradições, assim, como o Bernardo começou também, né? Então, as danças para a gente sempre, a dança circular, ela está no formato, a gente busca um festival que busca o formato desse formato das danças circulares, como se configura. Então, sempre tendo danças tradicionais, junto com o contemporâneo, essas duas coisas conversando, mas sempre importante. Por isso, sempre a presença de focalizadores que trazem essas danças, né? A Mariana Paunova, para quem não conhece, assim, ela é uma pessoa muito importante para nós no Brasil, porque ela traz o leste europeu, os Balcãs, de uma forma como eu indo viajar fora, assim, para Stockton, para festivais onde é só étnico e é só a danças assim, eu nunca vi alguém trazer com tanto simbolismo e tanta coisa como Mariana Paula traz. Ela tem um estudo e uma leitura que é muito precioso. E a gente honrar isso, que a gente tem uma pessoa assim tão próxima, tão pertinho, né, que traz uma beleza incrível, numa espiritualidade, tudo. Muito incrível o trabalho dela, né? Então, é muito importante ela com as danças tradicionais. O Cláudio, ele faz essa mistura entre os dois. Ele tem muitas danças lindas, coreográficas contemporâneas, trazendo já o novo, essa visão. Qual é a nossa visão? Uma visão de mundo, né? Sendo expressa através das danças. Então, ele traz as danças dele, que são maravilhosas, e traz também as danças tradicionais, né? E nós da aldeia, a gente também tem essa mistura, né? De trazer sempre danças tradicionais, as contemporâneas. Então, então é isso. E é isso. Estamos esperando que quem não conhece o festival ainda possa chegar. Só está pertinho. A gente pode abrir então para perguntas, quem quiser fazer algumas considerações. Podemos? A primeira coisa que eu quero perguntar, uma curiosa, vocês falaram assim, a gente já mora ali, aí vocês moram já moram no local, ou vocês têm em casa e vão de vez em quando? Como que é essa dinâmica? Porque eu sei que Carminha está em Vitória. Renata lá em Porto Alegre, vocês são de São Paulo, né? Como que é essa dinâmica? Como que aconteceu isso? Então, a gente, eu e Bruno, a gente já está aqui faz 4 anos, aqui em Itamonte. A gente começou alugando uma casa e ficou um ano morando numa casa alugada, um chalezinho. Meu filho também mora aqui com a gente. E no segundo ano que a gente estava aqui, a gente já começou a construir. Então, atualmente já faz um ano que a gente mora na nossa casa, que a gente construiu, que é uma casa de pau a pique, super quentinha, gostosa. É bem aconchegante, a gente já tá com horta lá em casa, assim, se quem quiser ver, de vez em quando a gente posta no Instagram da aldeia, Aldeia Nova Terra, a nossa horta, a colheita que a gente faz para fazer almoço. Então a gente já está aqui faz 4 anos, e um ano no terreno da aldeia mesmo. Flora e Alberto estão em transição, né? Já construíram a casa e acho que mês que vem já vem para morar mesmo. E Carminha já terminou a casa. A Carminha conta aí. E eu estou em Vitória até a presente data, só esperando sair a aposentadoria, mas minha casinha está em construção, está praticamente pronta, está lindíssima, né? Tem um quarto para receber os amigos da dança, que eu sei que minha casa vai estar sempre com alguém,
porque a gente faz pensando em receber mesmo, que os amigos da dança são assim, ó, eu vou, pode vir, na minha casa tem lugar. Então, eu ia fazer a casa com teto verde, é uma casa pequena, mas é muito bonitinha, muito confortável, de pau a pique também, super aconchegante. E eu ia fazer a casa de teto verde, né? Mas aí, quando a gente viu, aí o Bruno que estão lá, o Bruno e a Grazi me ajudando, né? Grazi, vê isso para mim, o que que eu como? Então, mandava foto assim, construindo assim, né? Mas está lá quase pronta, eu vou chegar com a casa pronta. Aí o Bruno e a Grazi falaram, Carminha, vem, primeiro você tem que ver, porque eu tô indo sempre, né? Não com a frequência que eu gostaria, mas já fui umas 2 vezes esse ano e vou mais uma. Aí o Bruno e a Graça, não, Carminha, você tem que ver o seu teto primeiro, depois você resolve. Quando eu cheguei lá e vi aquele teto daquele tamanho, aí eu falei, ah, não, não vai ser teto verde, não. Ficou um espaço maravilhoso para a gente dançar, né? Aí abortei o teto verde e pedi para fazer uma cobertura com telha, né? Colocar uma pilastra lá e vai ser um espaço próximo para a gente dançar. Né, a gente ali, né, que está mais pertinho, vai ser um espaço que a gente vai. E para receber também. Inclusive, já dançamos. Nós fizemos um workshop lá em Itamonte, eu e a Grazi, e o grupo que foi, a gente abriu a possibilidade de ir conhecer a aldeia, né? Quem quisesse ir. Então, algumas pessoas foram, e essas pessoas a gente levou, né, para conhecer nossas casas, e falei, ah, vamos dançar? Vamos, e dançamos lá, já batizamos o teto. Então, eu estou chegando, né? Minha casa já está pronta, é só me esperando, e daqui a pouco eu estou lá, e quem quiser visitar, passear, conhecer. Daqui a pouco é só me dar um toque que eu estou falando. Se tiver muita gente, a gente acampa no teto. Dá quase para fazer um festival lá no teto da. Dá, quase. Para 20 pessoas dá. Já Acho que deixa o sim. telefone para a gente agendar a ida. Ô, Sim, Bruno, mas uma coisa que. se você só puder depois colocar o link lá do Instagram da Nova Terra, eu acho que eu não tenho vocês. Aí a gente Ah, segue, né? aham, eu mando, pode deixar. Tá bom. Como acaba que esse falar do festival, extrapola o festival e vai para a aldeia, não tem como a gente não falar da aldeia na Inglaterra, né? O tempo inteiro a gente está falando da aldeia, está falando do festival, mas já como extrapola essa coisa do festival, dizer também que assim, tem muitas, a Grazi está trazendo, está organizando muitas pessoas para virem para cá, né? Agora em outubro vai estar a Jorgelina, depois vai estar o Luiz, em novembro. Então, a gente alugou um espaço aqui na cidade, um salão grande, e a gente está fazendo a dança. A gente está tentando trazer a dança para Itamonte, que é uma cultura muito diferente ainda. As pessoas estão observando para começar a vir dançar, mas a gente quer que a cultura daqui possa se apropriar também da dança circular. Então, a gente foi para a cidade alugar um espaço que ainda não nem se sustenta sozinho, mas a gente continua mantendo ele porque a gente quer que a dança consiga chegar aqui para as pessoas daqui também. Então estamos trazendo as pessoas de fora. E quem quis, tiver vontade de vir fazer um desses cursos, a gente também aproveita e faz um tour, né? Quem vem de fora, então a gente aproveita, vamos lá conhecer a aldeia e faz um tour e conhece a terra, tá? São 13 hectares de terreno, para você saber o que faz. A gente faz um tour, caminha, vai para as partes onde tem as águas, as casas, e vai conhecer. Inclusive, a gente está fazendo essa reunião hoje aqui, esse encontro com vocês aqui desse espaço na cidade, porque terça-feira é o dia que a gente dá aula de dança aqui embaixo, né, na cidade. Eu falo embaixo porque a gente mora lá em cima da montanha. E, e a aula acabou, a gente acabou um pouquinho mais cedo hoje para entrar na live, e então a gente está aqui, senão eu mostrava a casa para vocês, tá, gente? Mas eu não estou em casa. E esse ano eu já consegui trazer a Mônica Ferreira do Rio de Janeiro, a Débora Dubner já veio também esse ano,
E aí, os convidados para o workshop aqui, ou as pessoas que querem, né, trazer o trabalho, ficam lá em casa, então ficam na aldeia, conhecem lá. Então, se alguém também tiver interesse de trazer um trabalho, me chama no WhatsApp, a gente conversa e vê as possibilidades. Então, primeiro, olha, maravilhoso, viu? A Vânia já entrou aí, já falou alguma coisa, e eu primeiro não sabia onde a Carminha estava, porque eu vejo ela na roda da cebola, eu curto lá e estou vendo ela aí, eu achei que ela já tivesse mudado, né, para Itamonte, mas ela terminou de esclarecer. E a Carminha, ela é apaixonada também pela paneuritmia, né, Carminha? Você e a Nara pegaram a bandeira daí da mama, né, da Nadir, para fazer esse trabalho. As duas, onde tem espaço, elas estão fazendo. É muito bom. Eu acho que a paneuritmia, ela dá uma, sabe, cria um link, né, entre as pessoas. É uma coisa simples, mas ela é muito especial, né? E é muito interessante essa forma como vocês estão trabalhando, né? E mostrando para a gente que é possível viver assim, que é possível, porque eu vejo que os festivais, né? Isso acontece, é normal acontecer. Eles chegam no ponto que aí tem que dar uma virada, né? E vocês estão mostrando essa outra forma de viver esses festivais, né? Dessa forma, desse coletivo, dessa forma de trocas, né? É muito interessante, porque é apaixonante mesmo, sabe? É muito legal. Qualquer hora eu apareço aí, vou participar de um festival. Esse ano que vem ainda não, mas um dia eu vou para dançar aí com vocês. A Aymara quer falar, eu vou parar aqui, tá? Mas gratidão por tudo que vocês falaram. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, a Renata falou, né? Tá, eu escutei um pouquinho dela falando sobre como é que eu me senti nos festivais, era isso, Renata? Assim, eu participei dos dois. Posso falar assim rapidinho. O primeiro, assim, acho que vocês já falaram muita coisa aqui, né? Mas é sempre muito alegre. Assim, no primeiro eu senti uma alegria enorme, mas eu acho que o que ficou muito forte para mim foi assim. Eu fiquei muito impressionada com todo o cuidado que vocês tiveram com a gente, né, que estava participando. Todos os detalhes pensados. Então, assim, aquela primeira noite, quando a gente foi dançar, que estava tudo escuro no salão, e que vocês foram recebendo a gente com com, é, com todos os elementos, né, da terra, do ar, e a gente foi recebendo assim as marcas disso. Foi foi tão emocionante, sabe? Foi tão lindo aquilo. Eu acho é até difícil encontrar palavras para descrever assim a sensação. Então, eu acho que foi um festival que vocês pensaram muito. A sensação que ficou para mim é isso. É como vocês cuidaram da gente, né, que estava lá, em todos os momentos, assim. E foi muito alegre, né? Não acabava, não tinha fim, a gente não queria sair nunca. Terminava o baile, a gente ia dançar na varanda do restaurante e não acabava, a gente não queria se separar. Então, acho que foi essa energia, assim, de muita alegria, de muita criatividade, de muita criação, né? Esse primeiro, assim. O segundo, que foi em São Paulo, foi menor, né? E aí a gente não teve essa coisa da imersão, mas o baile com a orquestra, com a magnífica orquestra de músicas do mundo, acho que é isso, né? O nome, é, é uma emoção. Acho que a Grazi falou, né? Assim, mas eu nunca tinha dançado com uma orquestra é, tocando no mesmo momento, né?
Então, é indescritível também. É um outro, é uma outra sensação. E tinha muita gente, eram muitas rodas, acho que eram mais de 5 rodas. Eu falei, gente, como é que não vai dar para organizar? Não, assim, e flui, né? Acontece. Organicamente, a gente vai se. Não sei o que acontece, parece uma coisa mágica, mas acontece. Então foi muito forte também. Acho que o que eu queria relatar assim da minha vivência é essa, e é sempre muito é, gostoso tá com o grupo todo da aldeia, tem uma sintonia assim grande. Eu já conheci o terreno, é lindo. Eu acho que quem tiver interesse e ainda não foi, vá, porque é muito bacana. E eu acho que eu já escutei o Bruno falando isso várias vezes, porque eu tenho muita vontade de ir, mas ainda não cabe dentro da minha logística de vida, né? Mas aí toda vez que eu fico assim, o Bruno fala, existem várias formas de você poder apoiar. Aí eu me acalmo um pouco, né? Porque é isso, eu acho que é desse lugar, a gente vai apoiando esse sonho, que é um sonho que eu compartilho dele, mas que eu ainda não posso estar nesse lugar, então eu vou compartilhar, eu vou apoiando de outras maneiras. Enfim, é isso. E eu já estou ansiosa para o próximo festival. Olha, depois dessa fala tão forte da Imara, né? Eu gostaria de cumprimentá-los pela fala de vocês. Não foi nenhuma apresentação, foi uma fala suave. Quando vocês falam da comunidade, vocês falam de uma forma que transparece amorosidade entre vocês, amorosidade com a natureza e amorosidade com as danças circulares sagradas. E tudo isso com uma simplicidade que eu acho que tem que morar em comunidade mesmo, para ter esse jeito de ser, de sentir, né? Uma delícia ficar ouvindo vocês. É calmante, viu? A fala de vocês é calmante, o modo como vocês falam dos festivais é assim muito gostosa. Flui, né? Flui para vocês e flui para a gente também, né? E uma delícia tudo. E como disse a Flora, milagres acontecem. Com certeza, na Nueva Tierra vai ser uma comunidade onde os milagres vão acontecer. Aliás, e o milagre maior vai ser essa comunidade, né? Se transformando numa verdadeira comunidade, no sentido que vocês planejaram e esperam que aconteça. Olha, estou doidinha para participar agora, já que eu não posso morar na comunidade, participar do festival. Parabéns, parabéns. Acho que é, essa conexão de vocês aí é fantástica. Vocês quatro têm uma conexão muito linda, né? Renata no silêncio dela, mas quando falou, deu o recado. Então, é tudo muito lindo. Parabéns, sucesso. Vou acompanhar vocês, porque quero acompanhar esse sucesso da comunidade. Um beijo grande e a Escola dos Saberes Ancestrais agradece muito a presença de vocês. Graças. Se tiver mais alguém para falar, pode ficar à vontade, ou a gente já vai encaminhando para vocês fazerem o fechamento de vocês, darem um tchau, sei lá, falar o que vocês quiserem para a gente fechar. É só agradecer. É uma fala muito bonita também. Quando vocês, a Maria Inês agora, retribuiu muito amorosamente, assim, com a escuta. E eu queria agradecer muito a vocês por darem um espaço por essa escuta, né? Por se interessarem, né? Por mostrarem interesse
tão bom a gente sentir que tem pessoas interessadas no que a gente está fazendo, né? E ver que tem esse interesse, né? Então, agradecer muito por essa abertura, né? Agradecer pela abertura, pelo carinho, acolhimento. Muita gratidão. E também, assim, também dizer que se a gente pode ir fechando, também porque a gente tem ainda mais um bom tempo para subir, Bruno. 40 minutinhos. Então, mas é isso, agradecer muito esse espaço. Só agradecer também. Gratidão. Gratidão a vocês, gratidão aos presentes. Foi uma noite linda, muito amorosa. E a gente espera se encontrar brevemente.